Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 22 de setembro de 2024, domingo, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Ontem nós encerramos o Sermão do Monte de Jesus. Hoje eu estou iniciando aqui palavras variadas, extraídas da Bíblia, como instrução, como orientação para uma vida cristã saudável. Amém? Então, a partir de hoje, eu vou trabalhar textos, assim, separados mesmo, e para trazer uma orientação para mim, para você, para a nossa vida cristã. Amém? Mas eu quero lembrar você que no próximo dia 6 nós teremos eleições. Você é brasileiro, crente ou não, espero que você seja uma pessoa de bom senso. Se você quer um país socialista, marxista, comunista, continue apoiando a esquerda. Se você quer um país liberal, conservador, que respeita a pátria, a família, respeita a Bíblia, a palavra de Deus, respeita os valores morais, então você tem aí essa escolha a fazer. E Deus abençoe a nossa nação, tá certo? Vamos aqui hoje, nós vamos trabalhar o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 12, que diz assim a palavra de Deus. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Amém? Tem todo um contexto. Esse Tiago é irmão de Jesus, filho de Maria e de José, tá certo? E ele está escrevendo, ele como irmão de Jesus, ele tem assim um modo muito especial de escrever, que ele tem aí, usa a literatura da sabedoria do Velho Testamento, mas com evidências muito claras de que ele fala do cristianismo, fala de Cristo, da salvação, da vida eterna. Apesar de uma sabedoria do Velho Testamento, uma literatura do Velho Testamento, Tiago, irmão de Jesus, ele vai tratar de uma forma muito graciosa desses assuntos que são importantes para nós como cristãos, como crente que crê em Jesus. Amém? Vamos lá ao texto, tá certo? Versículo 12 de Tiago, capítulo 5. Começa dizendo assim: acima de tudo, porém, meus irmãos. Tiago escreve para crentes, tá certo? Esses crentes fiéis a Jesus. Os que são infiéis não cabe aqui não, os que são fiéis a Jesus, a Cristo, exclusivamente a Cristo, certo? Então, os quais ele vai chamar de irmãos, irmãos da fé. Por quê? Porque Tiago, ele creu em Cristo. Ele era irmão de Jesus e depois ele creu em Jesus, tá certo? Capítulo 1 do livro de Tiago, o próprio Tiago começa afirmando assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está afirmando que Jesus é o Senhor da sua vida. Amém? Então, Tiago, esse servo de Deus, filho de Deus por essa fé, irmão de Jesus por parte de mãe, mas ele creu e ele escreve essa recomendação que nós, acima de tudo, ele começa colocando de princípio assim, acima de qualquer coisa. E ele vai dizer: meus irmãos, e a parte seguinte do versículo, ele vai assim: não jureis nem pelo céu. Tiago, ele vai destacar isso, acima de qualquer coisa mesmo. Não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Amém? Nessa expressão aqui, Tiago está chamando a atenção para a questão do juramento, que no Velho Testamento era permitido jurar. Se você jurasse, você tinha que pagar o seu juramento, o seu voto. Mas era proibido o juramento falso no Antigo Testamento. E aqui Tiago ele faz uma ampliação que ele diz: nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, você não jure. Ora, Tiago, ele tá seguindo o ensinamento de Jesus, que está lá no capítulo 5 de Mateus, do versículo 33 ao 37. Jesus falou sobre isso: não jure, nem pelo céu, nem pela terra, por ser o trono de Deus e o estrado dos seus pés. Jesus disse que passar disso é mal, tá certo? E Tiago segue o ensinamento de Jesus, trazendo aqui para nós, escrevendo essa carta graciosa,
que vai falar de assuntos muito graciosos, e ele vai falar desse juramento que é proibido. Se é proibido jurar, meu irmão, você não precisa jurar não, tá certo? Tem um ditado popular que diz que quem jura, mente. Então não jure. E Tiago, esse apóstolo de Jesus, esse irmão de Jesus, que foi tão importante na pregação do Evangelho depois que Jesus subiu aos céus, ele vai afirmar no final do versículo 5, no versículo 12 do capítulo 5 do seu livro de Tiago, ele vai dizer assim: antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tem sim aí que é parecido com não, tem não que é parecido com sim. Isso é mentira, tá certo? Você não pode fazer isso como crente, não, tá certo? Olha, nós vivemos num mundo tão descabido, tão mentiroso, tão decaído no pecado e do erro, que isso é desde que Adão caiu, tá certo? O mundo está assim. Então, um mundo cheio de onde a palavra não vai valer muita coisa mais não, tá certo? Eu sou de um tempo, só tenho 65 anos, mas só de um tempo onde via a palavra dos homens valerem. Dava a palavra e estava valendo. Hoje já não se vê mais, e no tempo de Jesus também não, já existia isso. Por isso Tiago vai dizer assim, olha, você não precisa jurar não, irmão. Você é crente em Jesus, você não precisa jurar não. Basta que a sua palavra seja sim, sim. E não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Nós vivemos num contexto onde as pessoas vão se justificar, né? Nós encontramos aí o presidente do Brasil. Vou só citar aqui a picanha, porque a pessoa que vota no cidadão que vai prometer picanha, eu fico assim, estarrecido, né? Porque não dá. Isso não é projeto de governo. Mas vamos lá. Ele prometeu a picanha. E um dia desse, numa entrevista que fizeram a ele, disseram que ninguém estava comendo picanha aqui no Nordeste. Ele disse, é porque estão vendendo muito aí nos locais, por isso que não chega lá. Continua mentindo. Mentiroso quanto mais, tá certo? Então, a palavra do crente, ela é sim, quando for sim. E ela é não, quando for não, tá certo? Quando a pessoa começa a dar desculpa, a justificar-se e tal, assim, a sua palavra é falsa. Né? Porque uma palavra verdadeira não precisa de justificativa. Ela apenas é. Deus, quando disse que ele era Deus, disse assim, eu sou. E acabou. Não foi explicar nada, não. Cristão assim, é sim, é sim. Pronto. É não, é não. Não pode ser um sim parecido com não, não parecido com sim. Isso não é palavra de crente, não, tá certo? Aqui, a palavra nos ensina, irmão. Nós somos diferentes do mundo, desse mundo pecaminoso, que está aí perverso, malvado, que mente. Mentiram para prender as pessoas, estão mentindo para perseguir as pessoas. É assim que faz. E a palavra do crente, ela é sim, sim, não, não. É isso que Tiago está nos ensinando. E ele está ensinando o ensinamento de Jesus, que está lá no capítulo 5 de Mateus, do versículo 33 a 37, tá certo? Para você que é crente, eu vou citar aqui só um exemplo, tá certo? Jesus nos abençoe. Irmão, ore por mim. Aí você diz, vou orar. Aí você não ora. Aí a sua palavra não está sendo sim, sim, nem nessa, tá certo? Misericórdia, Deus está vendo, né? Eu não estou lhe condenando, isso acontece comigo, tá certo? Eu estou lhe ensinando e me ensinando para que nós possamos perceber que a palavra de Deus, escrita para quem crê, a nossa palavra precisa ser uma palavra só. Amém? Se eu digo que é preto, é porque é preto mesmo. Às vezes, se eu digo que é branco, é porque é branco. Não dá para dizer, não, é mais ou menos, não. É mestiço, então está misturado. Vamos lá. Olha, quando o sim é verdadeiro, ele não precisa de explicação. Simplesmente é sim. Não precisa de explicação, tá certo? E da mesma forma é o não. Quando o não é verdadeiro, ele não vai precisar de explicação, tá certo? O final do versículo vai terminar dizendo assim, para não cair em juízo. Juízo das pessoas. Olha, o crente aí disse uma coisa e não era desse jeito. Tá. Agora eu vou abrir aqui uma concessão. Nós podemos nos enganar, mas na hora que eu me enganar, eu vou voltar atrás e assim, meu irmão, eu entendi dessa forma e eu estava entendendo que era assim, mas agora eu estou vendo que não era.
Você corre a sua palavra, você não se mantém no erro, não, tá certo? Isso é vida de crente. Ser crente é lindo, viu? É coisa maravilhosa, porque o crente precisa expor a verdade. Amém, querido? Uma reflexão breve aqui sobre Tiago, capítulo 5, versículo 12. A carta de Tiago é graciosa, tá certo? Mas nós estamos aqui falando um pouco do versículo 12 e o Senhor nos chama a atenção para que nós não juremos por nada. Nossa palavra tem que ser a nossa verdade. Não, é isso aqui que eu estou entendendo. Pronto, acabou. Não tenho que estar explicando, jurando, porque o ditado popular diz que quem jura mente, tá bem? E para não cair em juízo, é no juízo dos descrentes mesmo, fica aí julgando, condenando. Já julga a gente sem motivo, imagine tendo motivo, a gente dando motivo, tá certo? Tem pessoas aí condenadas sem motivo nenhum, tá certo? A nossa palavra, ela tem que ser uma só. É verdade, é verdade. É mentira, é mentira. Amém? Não existe meio termo na vida de quem segue a Jesus. Ou você é de um lado, ou você é do outro. Amém? É uma breve reflexão. Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça e, assim, entendimento para vivermos a vida cristã do Evangelho, da Bíblia, tá certo? Não é do que homens estão ensinando, não. E tem homens aí ensinando muita coisa, dizendo que é Evangelho, mas não é Evangelho de Cristo, não. É Evangelho dos homens, tá certo? Então tenha cuidado também, porque a Bíblia é a expressão maior da fé cristã e nossa fé se baseia plena, exclusiva e absoluta nela. Se alguém relativizar a palavra de Deus para você, desconfie dessa pessoa, tá certo? A palavra de Deus é plena, é absoluta. Amém? Deus nos abençoe, tenha um bom domingo. Nós temos culto hoje aqui às 18 horas. Se quiser vir, participe aí. Amém? Deus te abençoe e te guarde, abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil. Amém?